Hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos que a vereadora mais votada da terra do Caqui. Estamos com Malu Fernandes, a vereadora mais jovem, mais votada da cidade de Mogi das Cruzes. Bem-vinda, Malu. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui conhecendo o caqui roxo, né, entendendo o significado do caqui roxo, que eu sou mojana e não sabia aí dessa nomenclatura, e estou muito animada para o nosso bate-papo. Que bacana, que bacana. Você fez história aqui na cidade e ainda faz como a vereadora mais votada. E assim, e mais jovem também, né? Quantos anos você estava quando teve o seu primeiro mandato? Eu elegi a primeira vez em 2020 com 20 anos. Nossa. A minha idade vai acompanhando os anos, né? Então, 2020 tinha 20, 2026 tem 26. Então, a primeira eleição foi em 2020 e assumi o mandato já com 21 anos. E o que você atribui esse carinho todo? É juventude, é criança, é estudante, você carrega uma legião de fãs, não eleitores, porque tem muita gente aí junto com você que ainda não vota, mas é seu fã, né? Eu fico feliz, assim, pela sua perspectiva, né? A gente, na verdade, isso não é uma situação específica, um fato específico, mas acho que se deve à nossa história, né? Porque eu comecei lá atrás, com 15, 16 anos, nessa época de escola, de Grêmio Estudantil. Então, o Grêmio Estudantil abriu as portas para mim, para a política, para entender um pouco mais sobre liderança, sobre fazer a diferença. E eu acredito que muitas das pessoas que votaram em mim na primeira vez e ainda votam, né, votaram também no segundo mandato, fizeram parte dessa história, acompanharam esse crescimento. Então, de uma menina jovem de escola pública, que aproveitou as oportunidades que estavam disponíveis, estudou, né, fui bolsista pela FGV em administração pública. Então, minha família não teve ninguém da política. A gente começou a entrar na política por um propósito mesmo, né? Eu falo que o meu propósito é servir. E eu encontrei na política esse espaço para poder, de fato, colocar em prática tudo isso. Tudo aquilo que eu idealizo para a sociedade. Então, eu vejo que as pessoas foram acompanhando esse crescimento. E quando a gente tem um propósito que vai para além de um nome, para além de uma marca pessoal, as pessoas se envolvem, porque elas se sentem inspiradas para isso também, né? Então, antes de ser vereadora, eu sempre tive envolvimento com causas sociais, participava de eventos e ministérios dentro da igreja evangélica, participava de movimentos estudantis. Então, as pessoas já me viam num trabalho voluntário, em um ativismo. E aí, quando eu decidi me candidatar, pareceu algo óbvio, assim, que fazia muito sentido, porque... Uma continuidade. É uma continuidade para ampliar ainda mais esse impacto do que eu já estava fazendo. Então, eu acredito que seja um pouco por isso. Fantástico, porque tem um ditado muito famoso, né, que assim, ou você comanda ou você será comandado, né? E eu noto muito isso na sua trajetória, esse desconforto, esse incômodo com a situação, né, com o desamparo do necessitado, com o desamparo daquele que precisa de inclusão, e você tomou para si essa causa, né, muito jovem, né, então assim, eu acho muito louvável. E aí, eu faço uma outra pergunta, como que você vê a questão da liderança jovem no ambiente parlamentar, que ele é predominantemente de cinquentões ou quarentões, porque daqui a pouco vem o Romão falar, tá me chamando de velho, né? Então, mas geralmente assim, é o pessoal já muito mais experiente, né? E aí você chega, né, com toda essa energia, e aí você olha para trás assim, qual que é o seu papel trazendo essa juventude para dentro de um ambiente exclusivamente mais experiente, vamos falar dessa forma, né? Não sei se você entendeu a minha pergunta, né? Bom, eu vejo que inicialmente é algo bem conflituoso, eu diria assim, porque foge realmente do paradoxo comum de como as coisas iam indo, né, dentro da Câmara Municipal. Então, quando a gente chega, existe sim alguns conflitos do ponto de vista de que a gente começa a fazer alguns projetos, algumas propostas, ter alguns posicionamentos, e eu já ouvi de vários políticos ali dentro
da Câmara, você está fazendo isso, mas eu faço isso há 20 anos, você chegou agora, né? Então você não tem experiência. Eu já ouvi esse tipo de coisa, imagino. mas tudo depende também da forma como a gente chega. Então, eu cheguei na Câmara com muito respeito. Eu acho que a gente precisa ter um respeito entre gerações, né? Que às vezes é o que a gente acaba se frustrando um pouco também com lideranças políticas, que chegam com 2 pés na porta, com, né, não olhando também às vezes para alguma tradição que exista. Então, eu sempre cito o caso do Pedrinho Komura, né? O Pedro Komura, porque ele tá no 10º mandato dele. Ele tem placa, ele tem ativo fixo. Tem ativo fixo. E aí, para quem olha de fora, poderia achar que eu e ele seríamos, né, um paradoxo, assim, algo bem conflituoso. E, na verdade, não. Eu aprendo muito com o Pedro. Claro. E ele aprende comigo também, né? Ele já se colocou, já fez essa fala, porque a gente tá ali para poder construir algo para a cidade. Então, eu vejo que o meu papel, né, estando como jovem parlamentar, como mulher, é mostrar para esses jovens que a política pode ser mais do que eles pensam que é, né? Eu vejo que muitos jovens acabam não querendo participar da política porque, de primeiro momento, você pensa que a política é algo sobre polarizações políticas, sobre PL ou PT, sobre direita, esquerda, sobre agressividade, sobre polêmica, sobre corrupção. E aí eu tento mostrar para eles que não, que a política, na verdade, é um instrumento para a gente poder fazer a diferença na vida de quem mais precisa, sobre a gente melhorar a nossa cidade, sobre a gente resolver os nossos... Pensar no todo. Resolver os problemas profundos do Brasil. Então, eu sempre entendo que o fato de eu estar ali como mais jovem, a mais votada, é uma marca para abrir portas para esses mais jovens que têm muito para contribuir. A juventude tem uma característica muito de agilidade, de inovação, às vezes de menos burocracia, menos protocolo, mais resultado. Fazer mais. Né? Então, são jovens super criativos e essa inteligência, isso precisa estar dentro da política para que as coisas possam melhorar. Excelente, né? E olha, muita coisa esses jovens trazem, né? E principalmente as experiências. E você tocou num ponto muito importante. Abre aspas. Já faço isso há 20 anos. Mas será que o jeito há 20 anos estava certo? Né? Se eu venho com um jeito novo, uma tecnologia nova, uma forma de trabalho diferente, mesmo que isso já esteja sendo feito há 20 anos, pode trazer um resultado diferente. Né? E eu acho que essa juventude traz muito disso. Exatamente. Né? Esse renovo, né? Assim, de forma de fazer, de forma de se comunicar. Então, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, e eu olhava para a Câmara Municipal... Eu não lembro mais. Eu lembro que ainda faz pouco tempo. Eu não me lembro mais. Eu olhava para a Câmara Municipal e eu sempre tinha aquela visão de político que fala difícil, que se veste de uma forma extremamente formal, que está distante da população. Naquela época, em 2016, que eu estava terminando o ensino médio, de 23 vereadores só tinha uma mulher, Nossa. que na época era a vereadora Fernanda, que eu compartilho ainda, né, a legislatura, e não tinha nenhum jovem. Então, eu olhava para aquilo e falava, não é para mim, né? Então, de primeiro momento, aquilo me assustava. Eu achava que não era para mim, que tinha que falar super difícil, que tinha que ter uma oratória super excelente para estar nesse lugar. E aí, eu fui entendendo que não, a política precisa de pessoas comuns, precisa de jovens, porque a gente consegue trazer a perspectiva das demandas dos jovens, né? As demandas em relação ao transporte, à empregabilidade, à educação, das demandas das mulheres, né? Então, uma mulher fazendo uma legislação para as demandas que ela entende que são necessárias é totalmente diferente e crucial para a democracia, né? É muito importante, porque se não acontecer a renovação, termina. É obrigatório, é a lei da vida, né? A renovação precisa existir. Então, que ela seja feita de uma forma muito consciente. Mas, agora é o seguinte, você está aqui trabalhando no dia a dia, política na Câmara, política nas escolas, política no dia a dia. E uma coisa que eu prego muito aqui, a gente trabalha muito com a questão do empreendedorismo, balancear a vida pública da privada, e isso vale para todos os meios profissionais. E é uma pergunta que eu sempre faço e eu vou fazer para você, né? Como é que você consegue, ou qual foi a maneira que você encontrou para equilibrar a vida pública, a Malu, vereadora, e a Malu Fernandes, dia a dia, munícipe, de família,
Como é que você conseguiu organizar isso? Porque você hoje é uma figura pública, todo mundo conhece você, né? Então, me conta mais um pouco disso. Eu ainda tô tentando. Eu ainda tô tentando organizar. Brincadeira. Bom, eu acho que de primeiro momento, né? Jovem tem muito essa característica de ser intenso, né? De ser muito... ir a fundo naquilo que tá fazendo. Então, eu lembro que no meu primeiro mandato, eu, assim, era só trabalho, porque... Workaholic, assim, final de semana, de manhã, tarde, noite. E aí, eu fui entendendo a necessidade de ter esse equilíbrio, né? Porque a gente, inclusive agora, saindo da campanha de Janeiro Branco, né? De saúde mental, eu fiz várias reflexões sobre isso. Então, comecei a fazer terapia, comecei a entender da importância de ter um tempo pra gente se cuidar, pra gente ter lazer, pra gente descansar, porque isso faz com que a gente tenha ainda mais disposição para cuidar da cidade. Então, sim, é uma coisa clichê, né? Mas se a gente não consegue cuidar da gente, como que a gente pode cuidar da cidade? Então, eu acho que ao longo aí do primeiro mandato, eu fui aprendendo na raça mesmo, sim, que é necessário fazer essa divisão de tempo, de tarefas. Então, se eu tô com os meus amigos, eu falo, gente, eu tô aqui com os meus amigos. Eu sou a Malu, a Maria Luísa, né? Que é o meu nome, que é o meu nome completo. Então, não necessariamente a vereadora. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas acabam misturando mesmo esses conceitos, essas funções. Porque, muitas vezes, em reuniões de família ou reuniões de amigos, vem alguém, aí lembra que eu sou vereadora, vem apresentar uma demanda. E eu poderia muito bem reclamar disso, mas eu entendo que se trata de ter uma vida pública, que as pessoas têm ali uma proximidade, então eu fico feliz que elas enxergam em mim a acessibilidade para propor ideias, para apresentar demandas. Então, eu entendo que faz parte do preço da vida pública. Eu tive um professor, na época da graduação, que falou, quem tem vida pública não tem vida privada. Não tem. Então, tudo que a gente faz na vida privada, né, seja posicionamentos, reflete na vida pública. Então, eu entendi e, assim, tô aprendendo, né, porque eu sou jovem, então eu entrei com 20 anos. Imagina uma menina de 20 anos que às vezes tá saindo da faculdade, procurando o primeiro emprego, namorado, aí a maioria tá indo pra curtir, viajar, balada e tal. Eu tava ali nesse contexto de mega exposição. Então, eu ainda tô aprendendo. Tive erros, tive acertos, e eu acho que eu ainda tô encontrando esse equilíbrio. Mas é assim, e não tem certo e errado, tá? Não tem certo. Existe a forma que você se sente mais confortável nisso aí. E essa parte das pessoas entenderem que não tem barreira para chegar em você, ou seja, você não, uma palavra antiga, você não está encastelada na Câmara, né? As pessoas podem chegar em você a qualquer momento, você está muito acessível. E é uma dificuldade você fazer o balanço disso numa vida pública e privada. Mas parabéns pelo desafio, tá? Porque é muito difícil, muita gente não consegue. É desafiador, assim, a gente... eu lembro que eu tive muitas, às vezes, essa pressão de querer resolver as coisas também muito no momento, de lidar, por exemplo, com hates, que a gente sempre tem aí umas oposições da vida. Não, sempre tem, não tem jeito. E aí, essa inteligência emocional que a gente vai ganhando com a maturidade de entender que nem tudo tá no meu controle. Exato. E que eu não posso levar tudo pro pessoal, né? Então... Porque às vezes nem é o pessoal que tá ali. Exatamente. Né? É a figura. É a figura. Né? A gente tava comentando, vindo pra cá, né? Que o vereador é uma figura muito próxima. Então, as pessoas, elas falam, assim... Elas vão te cobrar numa medida muito próxima, às vezes, do que um deputado, do que, né, prefeito. Porque você tá ali. Exatamente. Você é o primeiro representante. Exatamente. Você é a voz dele. Então, ele vai te cobrar. E aí, eu tento entender, olha, isso aqui é vamos supor assim, né? O CNPJ, a Malu Persona, que precisa ter esse entendimento, mas também tem a Malu Pessoal, e aí que eu não preciso, talvez, levar essas demandas, às vezes, essa energia pro meu lado pessoal. Exato, e isso é importante. E assim, o Malu vereadora, você tem uma bandeira muito forte, né? Da inclusão, da causa autista, inclusive da PL da seção, deixa eu ver se eu não me engano aqui, sessões adaptadas. Sim. A Câmara, né? Sim. Então, e a própria escola... TEIA. Escola TEIA. Escola Clínica. E agora tem um outro projeto também, que eu acho que foi aprovado no final do ano passado,
também com escola clínica, alguma coisa que eu vi de aprovações, acho que vai vir alguma coisa para esse ano aí, né? Às vezes deve ser até uma modificação da própria forma que se encontra a escola clínica da antiga gestão, e agora deve ser uma adaptação. Mas você está fortemente à frente desses pontos, né? E como é que você vê a causa autista aqui na região de Mogi das Cruzes? Bom, na verdade, eu comecei a me aprofundar nisso por conta da Comissão de Educação, né? Eu sou presidente da Comissão de Educação, educação é minha bandeira de vida. E aí, pós-pandemia, que as aulas começam, né, a voltar presenciais, começa a atender o público, a gente entende na rede pública uma demanda gigantesca. Exatamente. Por essa educação inclusiva, né? Para que a gente possa entender tudo isso que tem acontecido, né? Crianças com mais laudos, a necessidade de fazer esse diagnóstico precoce, né, com as nossas crianças, o preparo dos professores. Então, eu entendo que é algo complexo, mas que vem com tudo, não só em Mogi, mas no nosso país, para que a gente comece a mudar a perspectiva da educação, a forma que a escola atende a educação. Então, hoje, eu percebo que Mogi avança um pouco mais, porque a gente tem hoje um equipamento público que é simbólico, né, para muitas mães, que é a escola clínica, que vai começar a funcionar hoje, né, esse ano, se Deus quiser, como uma escola mesmo, porque até o primeiro momento foi mais o atendimento clínico, então a gente aprovou um projeto de lei ano passado definindo as diretrizes dessa escola, né, então que estabeleceu, porque a escola existia, mas não existia a lei que regulamentava a escola. O equipamento estava lá. O equipamento estava lá, foi entregue, foi inaugurado, mas não tinha a lei que regulamentava ele, então a gente aprovou essa lei. Ótimo. E agora a prefeitura está se debruçando no decreto para entender os protocolos, né? Sim. Então, a ideia é que, de fato, ali funcione como uma escola, tem um atendimento pedagógico e também atendimento clínico. Certo. Mas a gente entende que existe uma outra necessidade, talvez seja um centro mesmo de atendimento para crianças, ou não só crianças, né? Mas pensando em toda a faixa etária, porque às vezes a gente foca também só criança, e aí tem vários adultos que também estão, né, apresentando laudos, apresentando essa identificação, e a gente não tem uma resposta para eles. Então, o que a gente tem conversado enquanto gestão, os vereadores, né, de talvez a Mogi ter ali um centro de atendimento inclusive, que aí ali tenha terapias, tenham atividades esportivas, tenham atividades culturais de fato para que a gente possa desenvolver mais esse atendimento ao público. Isso que você falou é um detalhe muito interessante. Porque eu escuto muito e eu vivo isso, e o pessoal foca na criança autista, mas esquece que a criança cresce. Exatamente. A criança cresce, nós já estamos com muitos adolescentes, e aí com todas as características que o adolescente traz, e os desafios, namorar, puberdade, depois ele cresce, e eu entendo que nós devemos focar na criança, sim, mas nós devemos focar também no acompanhamento e no desenvolvimento. Porque eu não sou um grande especialista em TEA, mas eu entendo que o TEA, ele não tem cura. O que acontece aqui? Acontece que os desafios vão sendo trocados, né? Então, às vezes tem o desafio aqui da comunicação, às vezes a comunicação não é somente falar, mas é conseguir transmitir o seu desejo, seja por sinais, códigos e comunicação alternativa. Passando essa etapa, outros desafios vão seguir. E é muito importante pensar dessa forma, Malu. Né? Porque quando você atendeu e resolveu a questão da criança, ele não pode simplesmente ser tratado como um KPI, o Key Point Indicator. Ele tem que ser assistido durante o resto da vida. Exatamente. Quando a gente fala de educação, o município tem uma limitação, né, de atender até o ensino fundamental 2, que é a obrigatoriedade do município. Mas a gente escuta das mães, né, essa demanda porque o Estado tem a sua abordagem, né, que também precisa de muitos ajustes, precisa melhorar. Então, para onde vai? Qual que é o apoio? E principalmente algo que eu tenho aprendido muito, né, com as mães
atípicas, também um olhar para essas mulheres, para essas famílias, né? Sim, que muito muitas importante. vezes não são só as mães, Muito mas os importante. pais, as famílias, porque é uma outra dimensão, é uma outra realidade para elas também, que muitas vezes tem que se adaptar, tem que sair do trabalho, ou, enfim, também existe uma necessidade de cuidado. Então, que eu vejo que Mogi avança no sentido de a gente entender dessa realidade, temos esse equipamento, temos ali também ajustes dentro da própria gestão escolar, então é algo que eu entendo, não é só a gente também criar um equipamento específico para atender essa turma, não, a gente precisa incluir de verdade, então melhorar a formação dos nossos professores, das nossas ADIs dentro da realidade ali da sala de aula, para que de fato tenha uma inclusão, porque senão a gente pega um auxiliar para acompanhar o aluno e aí ele fica isolado, ele não faz parte ali de fato da realidade e da vivência da escola, né, como deveria ser. Claro. Então a gente precisa melhorar o atendimento, a formação dos nossos educadores de uma forma total, e não só também criar um equipamento para poder atender de forma isolada, porque isso não é inclusão. Não é, e tem um outro ponto importante que você tocou aí, e é fantástico esse entendimento, que é a família. Tá? A família não pode ser considerada um núcleo separado desse tratamento. E no Núcleo Girassol, nós entendemos, depois de uma série de relatórios, de resultados que foram vindo, que se nós conseguíssemos, e nós começamos a fazer isso, não receber somente a criança para fazer terapia, mas nós separamos, chamávamos a família, falava, você não acha que a gente também poderia, enquanto seu filho está em terapia, também ter uma escuta profissional, ter uma conversa com o psicólogo? Você não quer também contar um pouco da sua vida para a gente poder ajudar também? Quando nós unimos isso, derrubamos o tempo de terapia. Olha, poderoso. Poderosíssimo. Porque aí nós temos aqui uma família com uma outra era, uma outra forma de entendimento, uma outra cultura de uma outra época, uma criança com necessidades totalmente diferentes do que era antigamente, e esse conflito. Quando a gente equaliza isso aqui, tem ganho para todo mundo. Ganho de qualidade de vida, ganho para a família, para a criança, para o adolescente. Então, esse é o caminho. Exatamente. Esse é o caminho. Eu falo aqui no Núcleo Girassol, a gente conseguiu atingir isso e eu tenho certeza que o caminho é esse. Trabalhar na unidade. Exatamente. Né? E deixa eu pular para outro assunto aqui rápido, senão eu vou me perder, tem tanta coisa. ADI, você falou, né? Sim. Você briga muito por isso, né? Para ter isso nas escolas, o acompanhamento. E hoje, o que é o meu ponto de vista? E você me ajuda nisso. Uhum. Tá? O professor ali, ele está numa guerra, lutando para passar o conteúdo, para passar o que foi, o conteúdo programático do município e tudo mais. As crianças estão ali com diferentes níveis de entendimento e de aprendizado, e a escola tentando ajustar tudo isso, né? E eu vejo que o ADI é extremamente importante e necessário. E você está brigando para trazer isso para o município, né? Para colocar isso nas escolas. Conta um pouco mais. Na verdade, assim, a gente tem hoje uma classificação dentro da rede, que são as ADIs, as Auxiliares de Desenvolvimento Infantil. E o que acontece? Principalmente, né, a demanda delas, e que eu acho justíssimo, é que elas entram como auxiliares, mas elas atuam como professores. E muitas vezes, quando se trata de educação inclusiva, elas estão ali também compreendendo toda a necessidade do aluno, fazendo esse apoio, mesmo sem ter, sem ser contratado específico para isso, ou ser remunerado para isso. Então, acabou de ser aprovado, né, no Congresso, e sancionado já pelo presidente, essa regulamentação para que as ADIs sejam incluídas no quadro do magistério. Então, porque muitas vezes elas já são formadas em pedagogia, sim, mas elas recebem aquém do salário do professor, e muitas vezes faz o trabalho do professor.
de sala de aula. Então, o que a gente tem hoje como desafio, né, e a gente tem conversado isso com a Comissão de Educação, com a Prefeitura, né, a gente vai ter aí esse mês, agora voltando do recesso, uma reunião para discutir isso, para poder incluir, então, elas nesse quadro do magistério, para que possa haver uma valorização salarial, né, que elas possam ter mais tempo também de preparo, porque às vezes o tempo de organização do que elas vão dar em sala de aula, da tarefa delas mesmo é menor, elas não têm esse mesmo direito que o professor. Então, o que a gente tem discutido a respeito das ADIs é isso. E é muito importante, porque, querendo ou não, elas também atuam para a questão da educação inclusiva, para poder apoiar, né, essa diversidade que existe dentro da sala de aula. Então, a gente já é no caso, uma legislação nacional, agora a gente está entendendo como implementar aqui no município. Muito bom. Isso é muito importante também. Tudo que volta para a educação e para o desempenho da criança e do adolescente e que a gente possa aprimorar, tem que ser visto com bons olhos, né? Sim. E olha, não vou nem dizer da nossa época, vou pegar da minha época, né? Era uma professora para 30, 40 alunos. Hoje esse modelo não funciona mais, né? Nós temos tecnologia entrando, nós temos crianças aprendendo muito mais rápido e, às vezes, equalizar isso é um desafio muito grande para o professor, né? Sim. E é fantástico essa ideia, tanto que já foi aprovado isso e se a gente tem que começar a granularizar isso. Exatamente. Trazer para o estado e trazer para o município. Exatamente. Tem que usar isso, né? E, Malu, conta para mim. Nós estamos aí falando de quantos anos de mandato já? Agora é o 6º ano, né? 6º ano. Fomos 4 anos do primeiro mandato. E agora estamos entrando no 6º ano. Exato. E conta para mim, 3 coisas que você, desse tempo, desse mandato todo aí, que você olha para trás e fala, gente, eu fiz a diferença do povo mogiano. Conta para mim, o que você olhando assim, fazendo essa retrospectiva, o que você diria? 3 coisas que você fala, olha, eu fiz isso, mudei, isso aqui tem a minha cara, isso aqui tem o meu jeito. Ah, legal. Bom, acho que, primeiro de tudo, é o fortalecimento das políticas para a juventude, né? A gente colocou um projeto que é super simples, mas extremamente simbólico para o aluno, extremamente importante para ele, que é o passe livre estudantil nos dias da prova do Enem. Olha! Eu sei que é um sonho do estudante, né? Ter o passe livre aí contínuo, né? Sim. Todos os dias, mas é uma dificuldade orçamentária do município. Claro, então, claro. Hoje eles têm esse passe livre no dia do Enem, e é algo que a gente se orgulha muito, porque a gente mostra que é um incentivo da prefeitura para que ele possa, de fato, fazer a prova. A gente viu agora, pós-pandemia, uma queda muito grande nas inscrições do Enem, de fato, as pessoas olhando para a educação, então a gente vem justamente trazendo esse contraponto de que a educação é importante e de que as pessoas precisam acreditar que elas podem realizar os seus sonhos aqui na nossa cidade, no nosso país de uma forma geral. Então, esse é uma das políticas que a gente colocou. A gente também apresentou, e agora a gente vai retomar, agora no governo Mara, o cursinho pré-vestibular gratuito. Olha! Eu vim de escola pública, Nossa! Sim, é muito legal esse projeto. A gente já formou mais de 500 alunos aí no último mandato, e esse ano a gente retoma junto com a proposta do Crescer, né, o cursinho pré-vestibular, que é justamente também uma forma de apoiar o estudante para que ele possa realizar os seus sonhos de ensino superior, para que ele possa se preparar ainda mais. Eu vim de escola pública, eu também. Não tive esse preparo, né, eu tive que ir para um cursinho na época, eu fiz o cursinho Mojano, que era o mais em conta na época, e que me ajudou pago, né? Teve que trabalhar e pagar. Exatamente. Então, eu tive que trabalhar, pagar, mas foi ele que me ajudou a me preparar para conseguir uma bolsa 100% na minha graduação. Então, eu vejo que as mesmas oportunidades que eu tive, eu quero também retribuir para os jovens da nossa cidade. Então, esse é um projeto super bacana que a gente está acompanhando aí já para esse semestre retomar com a gestão. E um evento que é mais assim do nosso mandato, mas acaba sendo uma política pública também aqui com a cidade, que é o Decola Jovem. A gente realiza há mais de 4 anos essa Feira do Estudante. Já ano passado a gente atingiu 5.000 alunos. Caramba!
principalmente de escola pública, e é um espaço em que a gente a gente conecta os jovens às oportunidades da cidade. Então, a gente está falando de bolsas de estudos para a universidade, a gente está falando de vagas de emprego, a gente está falando de mentoria, né? Esses alunos, eles são mentoriados por diversos profissionais da nossa cidade. Empresários. Exatamente, são inspirados a respeito das carreiras que são possíveis, né? Então, eu acho que a inspiração é muito importante, porque às vezes o jovem ele não tem uma referência tão próxima do que de fato ele pode ser, o que ele pode alcançar. Então, a gente traz toda essa possibilidade dentro da Feira Decola Jovem. Caramba. Então, eu diria assim que primeira resposta seria fortalecimento das políticas de juventude. Também fortalecimento de políticas envolvendo as mulheres, né? A gente tem o projeto das doulas para apoiar as mães, né, nesse momento da maternidade. Acompanha. A gente tem o projeto dos absorventes também, de distribuição nos CRAS, nas UBSs. A gente tem o projeto que garante... É um programa, né, que a ideia é trazer um incentivo fiscal para empresas contratarem mulheres vítimas de violência. Essa lei Conta mais. Essa lei já está aprovada, mas ainda não consolidou mesmo como um programa, né, que tem várias etapas. Sim, claro. O vereador aprova, enfim, aí tem a parte da consolidação. Mas a ideia dessa iniciativa é que a gente cria um programa, de fato, para que essas mulheres que sofrem violência, ciclos de violência, elas possam ser capacitadas, né, por programas como o Sebrae, em parceria com a prefeitura, claro, e elas sejam encaminhadas para vagas específicas no mercado de trabalho. Então, as empresas que toparem entrar nesse programa, elas também recebam algum tipo de incentivo fiscal, um selo, né, de empresa amiga da mulher. Então, a gente criou esse projeto porque muitas mulheres acabam voltando para o ciclo de violência porque dependem financeiramente dos seus parceiros. Que não deixa de ser uma violência. Exatamente. Violência financeira. Exatamente. Você sabe que, assim, uma parceira nossa que está sempre aqui, a parte do movimento Fem Power. E aí, é um movimento de Mogi, ela tem... É uma fotógrafa? Não, ela é jornalista. Ah, tá. E é Paty Ceola. Depois você dá uma procurada lá. Eu sei quem que é. Ela tá sempre aí no topo aí, brigando por inclusão. E esse movimento Fem Power é exatamente isso. Empoderamento feminino. E ela esteve falando aqui com a gente, falando um pouco mais sobre o movimento, e ela falou assim, olha, Vitor, a questão da violência, nós não estamos falando somente da violência física, da agressão em si, é uma violência, é a psicológica, é a violência financeira, é a violência da acessibilidade. Então, nós temos aí um mar de violências que podem ser classificadas. É que é muito mais chocante para a sociedade quando chega na questão da violência física, na questão da violência sexual, no feminicídio. Isso. Mas existem outras violências que chegam antes, que são tão marcantes quanto essas visíveis, né? Então, muitas vezes as mulheres ficam num relacionamento em que elas não se sentem capazes, em que minam os sonhos delas, os objetivos. Exato. Então, elas acabam indo para um cenário de dependência financeira. Exato. Eu entendo que tem mulheres que, né, têm ali... E quebrar essa bolha é horrível, né? É horrível, né? Horrível. Então, a ideia é justamente esse do programa, né? Então, a gente tem conversado com a secretária da Mulher. Que legal. Mas é um projeto de lei, é uma lei garantida na nossa cidade, né? Então, acho que esse é um dos legados que a gente deixa, né? E um outro também de um programa que eu fico muito feliz e que a gente tem entendido como replicar na cidade, que é o programa Viva Seu Bairro, né? Então, a gente fez no Novo Horizonte... Já faz uns 2 anos, isso que a gente entregou em 2024, uma revitalização em uma área de ocupação de mais de 100 famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Então, trazendo investimento para que possa melhorar mesmo o dia a dia das famílias, para que as crianças tenham ambientes de brincar. Então, o que a gente quer fazer, a partir de mais investimento, é replicar isso para as comunidades vulneráveis. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, que representa esse braço do mandato, que é um braço de justiça social, de atender as pessoas mais vulneráveis, né, de combater as desigualdades da nossa cidade. A questão do brincar que você falou, ele é um detalhe que, assim, hoje com o dia a dia, eu não sei, às vezes pode ser inclusão na tecnologia, pode ser de tudo, mas eu sinto que essa fase às vezes está sendo pulada.
E é importante para o desenvolvimento não só da criança em si, mas assim, psicológico, convivência, interação, integração, que o brincar esteja incluído em todos esses processos, né? Exatamente. E assim, e não só o brincar dentro de casa, é a interação externa, são os aparelhos que estão no bairro, né? A interação, jogar bola, Exatamente. brincar na rua, Sim. né? E hoje a gente está se perdendo isso. A gente se perde. E ali a gente está falando de uma realidade, né, voltando para o Novo Horizonte, em que, querendo ou não, um espaço de vulnerabilidade, ele acaba ocasionando também a questão da violência, a questão do crime. Isso. Então, espaços em que eram usados para isso, hoje a gente coloca uma pracinha para a criança Converteu, brincar. acabou. Você acaba convertendo, entende? É sensacional, fantástico. E caminhando já para o nosso final, que eu não quero tomar nosso tempo, porque o tempo urge, né? E está sendo muito bacana conversar com você. Mas, Malu, 2026, assim, já está encerrando aí já o recesso, uma série de iniciativas para colocar em pauta. As pastas estão lotadas de projetos. Qual vai ser o seu foco, além desse todo que a gente já sabe, educação, inclusão, todas essas bandeiras, mas você está mirando em alguma coisa em 2026? E olha, depois eu tenho uma outra pergunta, tá? Assessoria de imprensa, essa não estava, né? 2026, aonde você está mirando mais, fora todos os projetos satélites que você está trabalhando, mas olha, eu gostaria de emplacar isso em 2026. Legal. Bom, a gente, de fato, tem várias proposituras aí que já apresentamos no ano passado e que a gente quer consolidar esse ano. Então, projetos também voltados para a área de fortalecer o empreendedorismo na cidade. Nossa, muito mais políticas públicas para as mulheres. Esse ano também tem eleições, né? Então, é um ano eleitoral. Essa pergunta era minha, pô. Então vai, termina a pergunta que eu já concluo. Então, quer fazer a pergunta? Não, fala você, depois eu faço a minha, pô. Não, a gente quer poder se posicionar ainda mais como uma voz, né, que forma pessoas para participar da política de maneira qualificada, né? Então, a gente tem um movimento que se chama JUMP, Juventude Mudando a Política. E é um movimento que eu já formei aí 300 alunos nos últimos anos, em que a gente, de fato, forma lideranças para poder ocupar a política, para poder ocupar discussões, influenciar o seu ambiente. Então, acho que um spoiler aí que eu vou deixar aqui pro podcast, a gente vai fazer isso de forma regional esse ano. Caraca. Então, a gente está abrindo, né, um pedido de muitas jovens de fora, e não só jovens, a gente vai deixar aberto aí para todo tipo de idade, mas para pessoas que querem se preparar um pouco mais para a política, que querem influenciar os debates, né, seja dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho. Então, trazer ferramentas para que as pessoas possam se aprofundar sobre política. A gente fala, sou de direita, sou de esquerda, mas a maioria das pessoas não sabe nem o que significa essas representações. Então, a gente quer poder ampliar esse programa aí de forma regional. Nossa. Não, e aí aqui que era a minha pergunta sobre a questão, né, das eleições, né? Mogi tem um papel muito interessante na política nacional, né? E nós estamos aí, 2026, com a possibilidade de mudança, possibilidade de renovação. E o que você sente ou percebe da importância de Mogi nesse cenário de mudanças aí? Ou seja eles tanto de conexões, de alianças, ou o cenário mogiano ainda é um cenário importante, porque nós temos aí personalidades no Tribunal de Contas, mogiano, nós temos parlamentares importantíssimos, mogianos, que representam muito a cidade. E no seu pensamento, você acha que a gente segue nessa importância ainda em 2026, com essa força ainda? Eu vejo que a gente segue nessa importância, mas que a gente precisa ocupar mais espaços. É verdade. Né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da Assembleia Legislativa, a gente tem um deputado estadual, que é o Marcos Damasio aqui da cidade, e um da região,
que é o André do Prado, atual presidente da Assembleia Legislativa. A gente está falando do PL, né, que é o meu partido. Então, eu acho que a nossa região pode ocupar mais espaço na Assembleia Legislativa para trazer ainda mais investimentos para a nossa área. Eu vejo também aí que tem uma lacuna, que a gente tem conversado muito nos bastidores, para a composição do governo do Estado, né? Então, hoje o Tarcísio vai se candidatar à reeleição e muito provável que o PL esteja, né, com ele nesse apoio. Aí, né? Aliado, só que pode ser, então, que a gente tenha um vice como o André do Prado, que é uma liderança que eu admiro muito. Ia ser muito legal. Que tem, né, uma influência muito grande, que veio de baixo, assim, que veio, né, da base mesmo e que acabou construindo esse espaço. Então, a gente tem torcido para que ele consiga, o PL consiga colocá-lo nesse espaço de decisão, porque isso vai favorecer muito a região. Porque o que acontece? Até o próprio Valdemar, né, que é o presidente nacional do partido, fala, nos últimos anos, o governo do estado, tanto na figura de governador quanto de vice, a gente não teve pessoas, historicamente, da nossa região, que olhasse para a região para cá, entende? Exatamente. Não só o Alto Tietê, mas, enfim, para todos esses municípios que compõem... Quintal. Para o nosso quintal. E isso acaba prejudicando, né? Porque você vai para o interior, a cara dos municípios é outro, o cuidado dos municípios é outro, porque, tradicionalmente, os governadores ou vice-governadores vieram de lá. Então, a gente precisa também de alguém da nossa região para fortalecer. Eu acho que o Mogi ocupa um lugar importante, mas pode ocupar ainda mais. Pode. Não, assim, você vai muito ao encontro do que eu penso também. Porque Mogi é linda, né? É uma cidade maravilhosa, é uma cara, assim, nós estamos com quase 500 mil habitantes, é uma cidade importante, mas com áreas do interior, né? Sim. E muita gente importante daqui, o próprio Valdemar, que conduz a política há muitos anos, né? Direciona uma série de iniciativas e nós temos esse poder, né, de decisão, de influência na cidade. Eu acredito que sim, a gente tem que retomar ou tomar o que é nosso, né? Exatamente. Tem que trazer para dentro de casa e fazer acontecer. Isso só é bom para todos, né? A indústria, a geração de emprego, educação e o próprio aparelhamento público para desenvolver isso para a sociedade. Eu acho que isso aí é muito bom. Quando eu falo, desculpa aí, tá? Quando eu falo aparelhamento público, não entendam errado. Eu falo de aparelho público, tipo escola, tipo hospital e tipo pronto-socorro. Porque o município não consegue sozinho, né? Não. Porque, assim, a gente faz a arrecadação de impostos, mas a maioria fica tanto para o governo estadual quanto para o governo federal. Sim, então, o município não tem, às vezes, braço para tantos investimentos. A gente precisa do apoio do governo do estado. Graças a Deus, melhorou o relacionamento aí pela prefeita Mara com o governador, mas eu acho que pode ser maior. Não, pode. E o caminho para deputada? Era essa que eu pergunto, viu? Não corta, viu, assessora? Não corta. Bom, é uma discussão que a gente tem feito com o partido, né? Eu acho que natural, né? Pela trajetória que a gente tem construído, de ser a mais nova, mais votada, as pessoas perguntarem sobre isso. Pessoalmente, eu tenho muito esse sonho de poder galgar outros espaços, né? Principalmente porque quando a gente fala de deputada estadual, né? A gente está falando de um atendimento mais próximo das escolas estaduais, que é a minha paixão, né? Então, por exemplo, a própria Feira do Estudante, a gente atende todas as escolas estaduais de Mogi e região, né? Então, é algo que eu gostaria de também ter mais próximo do meu trabalho parlamentar, que às vezes como vereadora a gente fica limitado, né? Fica total. Estadual. Então, isso seria, assim, um sonho realizado mesmo, a gente poder estar mais perto, investir mesmo nas escolas. Então, é uma possibilidade que a gente tem discutido com o partido, né? Claro, com muito pé no chão, entendendo que é uma posição de grupo, mas por que não, Mogi, né? Pode sonhar com isso também, a gente ter alguém jovem que entende da escola estadual, que entende das necessidades aqui também das mulheres estando nesse espaço da Assembleia Legislativa. Muito bom. Malu, agora é o seguinte, ó, câmera da verdade. Aquela ali é a sua câmera, tá? Ah, tá. Aquela ali é a sua câmera. Qual o recado que você quer dar para os nossos cidadãos... Não, tá errado. Depois eu vou cortar isso aqui. Cidadãos. Não, nossos munícipes. Nossos munícipes mogianos.
Bom, o que eu quero deixar como recado é que você acompanhe seus vereadores, acompanhe seus representantes de verdade, né? Não só nessas discussões entre direita e esquerda. Esse é um ano em que as pessoas focam muito na eleição presidencial, né? Se vai ser Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se vai ser Lula. Mas o mais importante também é a gente olhar para o legislativo, porque ali que está, de fato, as decisões. O presidente não faz nada sozinho, o governador não faz nada sozinho. Então, olhe também para a eleição do legislativo e acompanhe o legislativo municipal, porque afinal de contas a gente está falando da sua cidade, da onde você mora, então você tem muito para poder contribuir. Eu sempre falo, eu não consigo saber a realidade de todos os bairros, as demandas de todas as escolas, então quanto mais as pessoas participam comigo, mandando sugestões pelo WhatsApp, marcando café, pedindo para eu visitar, melhor é a minha representação para elas. Então esse é o meu recado. Maravilha, Malu, muito obrigado. Esse episódio, ele é um patrocínio de Santa Lola. Que legal. Que deixou um presente pra você. Obrigada. Muito obrigado por Amei, ter eu amo a vindo. Santa Lola. Ai, amo que bom. mesmo. Obrigada, E viu? nós todos agradecemos. Obrigada. Malu, agora encerramos. Muito obrigado. Eu espero que você gostou. Amei. Obrigada pelo convite. Fiquei muito